Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Adoramos nosso Deus, o Criador, precisamente porque Ele é digno e mais que maravilhoso. O que deve tornar a adoração deleitável para nós não é, em primeira instância, sua novidade ou beleza estética, mas o seu objeto. O próprio Deus é incrivelmente maravilhoso e aprendemos a nos deleitar nele. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como você sabe, é uma grande alegria, é um grande prazer poder voltar aqui para que você possamos considerar informações referentes a mais uma lição bíblica dominical, parte do segundo trimestre de 2025. Para hoje, lição de número 3, a verdadeira adoração. Antes de prosseguirmos, quero gentilmente pedir a você que inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Fazendo isso, você me ajuda e muito a continuar tendo condições de, por aqui, dialogar junto com você a respeito das lições bíblicas dominicais. Dito isso, vamos à nossa introdução, porque ela compartilha conosco algumas informações muito pertinentes ao estudo a respeito da adoração, logicamente, com ênfase no diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Primeira informação introdutória, por assim dizer, que nós temos é a respeito da transição da adoração. Observaremos que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos claramente uma nova conjuntura, uma nova configuração da natureza da adoração de maneira mais clara a partir do diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana, em contraste total com a adoração ritualística num ponto geográfico, com uma data definida no calendário, com mediadores específicos que caracterizava a adoração no Antigo Testamento. Então nós temos de maneira clara aqui a apresentação da transição entre a adoração ritual do Antigo Testamento e a adoração espiritual proposta no Novo Testamento. A segunda informação é a respeito da razão e o centro da adoração. Esse é um convite aos alunos para compreender que a adoração genuína é uma resposta ao amor, ou seja, a razão da adoração é, na verdade, a obra ou as obras de Deus, neste caso, uma resposta ao amor de Deus revelado por meio de Jesus Cristo. As obras de Deus revelam o seu ser. Em específico, a obra, por assim dizer, do amor é revelada em Jesus Cristo. Portanto, a razão da adoração é a obra do amor e o centro da adoração é Jesus Cristo. A terceira informação que nós temos a respeito do estudo da adoração diz respeito ao que eu chamo de personificação da adoração. Reflexões sobre viver a adoração como um estilo de vida que glorifique o Senhor em todos os seus aspectos. Uma das características desse novo paradigma de adoração proposto no Novo Testamento é que a adoração é o adorador, ou seja, nós somos o sacrifício. Isso fica claro na proposta apresentada por Paulo em Romanos 12, de maneira que a adoração na nova aliança configura o fato de que nós não temos um sacrifício
para ofertar. Nós somos um sacrifício. Portanto, todos os aspectos da nossa vida estão comprometidos com a adoração, visto que a adoração não é uma coisa fora de nós, a adoração diz respeito a nós mesmos, a nossa oferta de nós mesmos para Deus. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, visto que nós vamos estudar a adoração com respeito em mais um diálogo que Jesus tem de maneira pessoal, específica, com um personagem, o que sabemos é uma característica típica do registro de João. Primeiro ponto, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Primeiro subponto, a necessidade de passar em Samaria. Em João 4:4 é informado que era ali necessário passar por Samaria, ou que ele tinha que passar em Samaria. O que está por trás dessa expressão? Primeiro, um contexto geográfico. A rota através de Samaria levava cerca de 3 dias, enquanto rotas alternativas, como a que passava pelo leste do Rio Jordão, podiam levar de 5 a 7 dias. Lembrando que Samaria tem um caminho que conduz de maneira mais rápida, mais próxima, logicamente, a Jerusalém. Existem duas rotas para Jerusalém: uma rota de difícil acesso e de um acesso mais longo, que compreende inclusive duas passagens, duas travessias pelo Rio Jordão, que levava 5 a 7 dias para se chegar em Jerusalém. Uma rota mais curta, porém, com algumas razões que a constituíam como uma rota perigosa. Então, nós temos por trás dessa expressão, era ali necessário passar por Samaria, um contexto geográfico, visto que Jesus está saindo da Judéia indo para a Galileia. Percebam o que registra-se no comentário bíblico pentecostal sobre esse era-lhe necessário passar por Samaria. Ele não é compelido a passar por Samaria por causa dos sistemas de estradas. Ele escolhe ir para Samaria por causa da compulsão, da vontade, entre aspas, de uma obrigação divina. Olha a citação que faz MacArthur: mas o Senhor foi obrigado a passar por Samaria e parar numa certa aldeia, não para poupar tempo e passos, mas porque ele tinha um compromisso divino lá. João frequentemente usa o verbo teve que para falar de Jesus cumprindo a missão que lhe foi dada pelo Pai. Então, nós começamos a observar esta obrigação de Jesus de passar em Samaria, considerando o contexto geográfico, para pôr em destaque o fato de que Jesus não escolheu passar por lá porque a razão era apenas geográfica. Jesus decidiu passar por lá porque ele tinha um propósito que começava com a samaritana, mas abrangia, como o restante do texto vai mencionar, os próprios samaritanos, que, de maneira surpreendente, no final da história, até convidam o judeu Jesus para ficar mais tempo em Samaria, algo extremamente inimaginável. O que está por trás dessa expressão? Era-lhe necessário passar por Samaria. Um contexto bíblico, ou seja, um contexto imediato, que é possível que se observe no capítulo anterior, portanto, no capítulo de número 3, que é caracterizado por uma movimentação geográfica de Jesus. Perceba o que se registra em João 3:22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Movimento. Jesus vai para a Judéia com seus discípulos. Já em João 4:3, Jesus deixou o movimento, a Judéia, e foi outra vez para a Galiléia, ou seja,
por trás dessa expressão era-lhe necessário passar por Samaria, há um contexto registrado por João de Jesus em movimento geográfico, indo para a Judéia, vindo da Judéia. Mas, para além dessa consideração do movimento de Jesus, tem-se uma realidade muito importante. Se no prólogo, se no prefácio, nós somos introduzidos, eu diria assim, à realidade de que Jesus foi resistido, não recepcionado pelos seus, e foi recebido por aqueles que não eram seus, isto fica de alguma maneira claro nessa movimentação de Jesus, em vista de que ele sai da Judéia porque os fariseus começam a ter certo tipo de inquietação com seu ministério e chega em Samaria, ou seja, um povo que não é dele e um povo que não tinha expectativa sobre ele, e é recebido, ou seja, resistido pelos seus, como previu no prefácio João, e recebido por aqueles que não eram seus. Enquanto os seus o questionam, os que não eram seus o recebem. Enquanto os seus o resistem, os que não eram seus o adoram, recebem o milagre de salvação. O que está por trás da expressão era-lhe necessário passar por Samaria, um contexto étnico, ou seja, uma relação truncada, marcada por racismo, por preconceito entre judeus e samaritanos. Lembrando que o racismo não era apenas por parte dos judeus, os samaritanos também alimentavam, preservavam, fortificavam esse racismo. Não é apenas judeus que não se dão com samaritanos, são samaritanos que não se dão com judeus. O ódio, o racismo é recíproco. Apesar de evitar entrar na cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente. E eu abro um parêntese para lembrar que não foi a primeira vez que Jesus resolveu abençoar alguém em Samaria. Se não me falha a memória, Lucas registra o evento da cura dos 10 leprosos e o encontro de Jesus com eles se dá em uma cidade de Samaria. Mas vamos entender melhor essa história de racismo étnico entre judeus e samaritanos, entre samaritanos e judeus. Como é explicada essa tensão? Primeiro, pela divisão de Israel. Quando Israel foi dividido entre Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, Israel, Jeroboão, com medo da reunificação, ou seja, de que as suas 10 tribos voltassem para Roboão, porque o templo ficou em Judá, ele constrói 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel, e explica para as 10 tribos de Israel, as tribos do norte, que não era preciso subir a Jerusalém, porque esses eram os deuses que os haviam tirado do Egito. Percebam que essa divisão entre norte, Israel, e sul, Judá, entre Jerusalém e as tribos do norte, envolve a questão da adoração. Ou seja, Roboão fica com o templo em Jerusalém, onde a adoração oficialmente funciona. Jeroboão, com medo do povo subir para adorar e ficar por lá mesmo, monta o seu próprio sistema de adoração. Depois tem-se o cativeiro de Israel, lembrando que essa história de cativeiro começa em primeiro lugar com Israel. Quem é primeiro levado cativo não é Judá para a Babilônia, é Israel para a Síria, até porque a velocidade como Israel se entregou à adoração a outros deuses foi muito assustadora. Então perceba que, mais uma vez, a questão da adoração
está envolvida nessa relação judeus e samaritanos. E aqui, em terceiro lugar, tem-se a mistura étnica de Israel. No contexto do cativeiro assírio, os assírios, para repovoar a capital de Israel, que era Samaria, era uma tática para desfazer a identidade dos povos que foram levados cativos. Eles trouxeram pessoas de vários lugares para ter, né, uma relação com os israelitas que ficaram em Samaria. E é lógico que veio o resultado dessa relação misturada étnica foi um novo povo sem a originalidade judaica. Isso por si era um problema, mas o problema é maior porque, além da adoração a Deus, havia a adoração a tantos outros deuses misturada com a adoração a Deus. Então, os samaritanos, além de não serem judeus originais, eles tornaram a adoração a Deus sem identidade, híbrida, uma nova adoração e uma adoração estranha. Percebam, portanto, que fique isso claro para nós aqui. É interessante que se compartilhe isso em sala de aula, que a questão adoração não é uma questão particular da samaritana. Não é uma curiosidade da samaritana, não é uma cortina de fumaça, como alguns comentaristas dizem, da samaritana para tentar fugir da sua realidade conjugal. Não, é uma questão seríssima que explica essa relação racista entre judeus e samaritanos que permanece até hoje. Até hoje os samaritanos adoram do seu jeito, no Monte Gerizim. Segundo subponto, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. E aqui nós vamos perceber que esse relato de João, o que João apresenta como informação aos seus leitores, antes especificamente, inclusive do centro do diálogo entre Jesus e a samaritana, tem uma série de camadas de interpretação. Por exemplo, nós podemos interpretar esse diálogo e as informações que João nos compartilha a partir do contraste que eu já disse para você, que é uma ferramenta muito utilizada por João: luz e treva, verdade, mentira, morte e vida, espírito e carne. E João acaba por utilizar essa ferramenta nesse cenário de Jesus com a samaritana. Por exemplo, em primeiro lugar, João fala da fonte de Jacó e depois ele diz que Jesus é a própria fonte. Jesus tem uma água viva. A mulher vai ao poço de Jacó e tem um encontro com a fonte, que é Jesus. Em segundo lugar, João faz menção das águas paradas, né, da cisterna do poço de Jacó, e contrasta com a água viva de Deus. O poço era de águas advindas das chuvas, era uma cisterna, mas Jesus promete uma fonte de água corrente, viva. Em terceiro lugar, João manifesta a humanidade de Jesus, e na mesma história, João manifesta a divindade de Jesus. João oferece uma breve nota sobre a humanidade de Jesus, comentando que a viagem cansou Jesus e fez com que ele sentisse sede, e termina com a ênfase na divindade, quando Jesus pela primeira vez diz: eu sou o que falo contigo, além de dar outras provas da sua divindade, como por exemplo a da onisciência, ao conhecer o passado da samaritana, de maneira que nós somos conduzidos por João ao reconhecimento de que, entre outras coisas, Jesus é Deus. Mas falando de necessidade do ser humano, nós podemos inclusive assemelhar o diálogo de Jesus com a samaritana com o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, porque Jesus utiliza questões
físicas que os seus interlocutores, ou seja, com quem ele está conversando, sabem, para daí explicar questões mais profundas, essenciais. Por exemplo, Nicodemos queria conhecer Jesus. Jesus orienta Nicodemos para uma necessidade mais profunda, ou seja, nascer de novo. A mulher queria água. Jesus, com seu diálogo, orienta a mulher para uma necessidade mais profunda, a necessidade de água que mata a sede espiritual para sempre. Ou seja, Jesus parte de coisas físicas conhecidas dos seus interlocutores para apresentar a eles as suas verdadeiras necessidades. A necessidade de Nicodemos não era conhecer, a necessidade de Nicodemos era nascer. A necessidade da samaritana não era buscar água para matar a sede física. A necessidade da samaritana era beber da água da vida para jamais ter sede. Em terceiro lugar, o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou Monte Gerizim. Talvez no estudo deste tópico, no estudo desse momento, eu diria, do diálogo de Jesus com a samaritana, você vai ter o encontro, eu diria assim, com alguns comentaristas que vão dizer que a samaritana, com essa pergunta, estava tentando jogar uma cortina de fumaça, ou seja, orientar para um outro lugar a conversa, porque a conversa havia constrangido ela, a fim quando Jesus manifestou o fato de conhecer seus 5 outros maridos e o fato de que o marido que com ela estava não era o seu. Mas eu não sou afeito a essa maneira de ver, porque se fosse apenas uma cortina de fumaça, Jesus não tinha aproveitado, eu diria assim, essa pergunta para manifestar verdades muito profundas acerca desse novo paradigma, dessa nova dinâmica, dessa nova natureza da adoração do Novo Testamento. Mas, antes de considerarmos isso, vamos considerar a importância de Gerezim, do Monte Gerezim, para os samaritanos. O Monte Gerezim tinha um papel significativo na tradição dos samaritanos. Aqui, Abraão preparou o sacrifício de Isaque, e aqui também ele encontrou Melquisedeque, e no Pentateuco samaritano, Gerezim, e não Ebal, é a montanha onde se erigiu o altar. Quando nós falamos em Pentateuco samaritano, é porque a religião samaritana era tão estabelecida que eles configuraram para si seu próprio Pentateuco. Quanto no Pentateuco judaico, a Torá judaica, ou seja, os 5 primeiros livros que nós conhecemos, Ebal, o monte de onde foi proferidas maldições para aqueles que desobedeceriam a Deus, foi o lugar onde se erigiu um altar a Deus, consagrado ao Senhor. Na tradição samaritana, a fim de explicar, né, a importância do Monte Gerizim, tem-se que foi em Gerezim que foi estabelecido o altar. Portanto, Gerezim é o lugar de adoração e muito importante para os samaritanos. Percebam o problema de conhecimento dos samaritanos. Percebam o problema com a verdade, não se esqueçam disso. Perceba o problema de conhecimento da verdade que os samaritanos têm. A fé dos samaritanos é construída sob uma percepção falsa da verdade espiritual, o que Jesus vai tratar. Daqui a pouco nós vamos ver. Em segundo lugar, nós percebemos aqui a razão de construir um lugar de adoração no Gerezim, além do Pentateuco samaritano dizer que foi lá que foi elegido o altar e muitas coisas assim importantes na vida dos patriarcas, do patriarca aconteceu lá, tem uma razão específica nessa história de judeu e samaritano para que os samaritanos construíssem um templo, um lugar de adoração no Gerezim. Os exilados voltaram para Jerusalém graças ao rei da Pérsia. Quais exilados? Os judeus.
Sua tarefa imediata foi reparar e reconstruir o templo. Lembre-se de Esdras, de Neemias, que estava destroçado. Os samaritanos vieram oferecer sua ajuda para esta tarefa sagrada. Sua ajuda foi orgulhosamente rechaçada. Quando os judeus foram libertos por Ciro, eles tinham um propósito de reconstruir o templo. Os samaritanos vieram prestar ajuda e foram humilhantemente desprezados. É só ler Esdras capítulo 4, versículo 3. Porém, Zorobabel, Jesua e outros chefes de famílias de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construir o Senhor Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Vamos embora daqui que a gente não precisa da ajuda de vocês. E o restante da história fica melhor explicável e eles resolveram construir o seu próprio templo. Então, percebam que o Pentateuco samaritano explica a importância do lugar, Gerizim, o acontecimento de desprezo por parte dos judeus, a ajuda oferecida pelos samaritanos para a construção do templo foi também uma razão para que se construísse um lugar de adoração a Deus, supostamente a Deus, no Gerezim. Vamos ao nosso segundo ponto, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Primeiro subponto, a adoração. E aqui, nesse primeiro subponto, nós consideramos que Jesus ensina sobre adoração a partir de uma metáfora que relaciona a vida espiritual com a água. A metáfora que Jesus utiliza para iniciar o que nós vamos considerar como ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração é da água da vida. Ou seja, nós vamos perceber que a atenção passa do lugar para a pessoa. O Antigo Testamento usa a metáfora de água viva para descrever limpeza espiritual e de vida nova que vem a salvação através do poder transformador do Espírito Santo. Desobediente, Israel era culpado de ter estupidamente deixado Deus, o manancial de águas vivas, e terem cavado para si cisternas rotas que não retêm água. Jeremias 2,13 manifesta esta realidade. Percebam que a relação de adoração entre o povo de Israel e Deus é explicada pela permanência ou não na água viva. Quando Jeremias, metaforicamente, simbolicamente, quer dizer que os adoradores de Deus trocaram Deus pelos deuses, ele diz assim: Israel trocou Deus, a fonte das águas vivas, por cisternas de águas paradas e velhas. Então Jesus, conhecedor, habilidoso que traz essa metáfora, esse símbolo que envolve a questão adoração, fidelidade a Deus do Antigo Testamento para iniciar um diálogo para falar de adoração, água viva. Além disso, nós vamos observar aqui o que nós percebemos como aspectos desse novo paradigma de adoração apontado por Jesus no diálogo com a samaritana. Em primeiro lugar, adoração não tem a ver com a origem. Quando Jesus diz os verdadeiros adoradores, não, Jesus não diz os verdadeiros judeus, os verdadeiros samaritanos, os verdadeiros persas, os verdadeiros romanos, os verdadeiros. Não tem a ver com a origem. Quando Jesus diz os adoradores, em segundo lugar, adoração não tem a ver com as diferenças. Em terceiro lugar, quando Jesus diz eles adorarão a Deus, ao Pai, em espírito e em verdade, menciona-se o fato de que adoração não tem nada a ver com o
lugar, não tem a ver com a origem do adorador, não tem a ver com as diferenças do adorador e não tem a ver com o lugar onde o adorador possa estar. E o que é que determina o novo paradigma da salvação? Deus centraliza-se na fonte da água viva. Deus deixa-se as águas paradas, as cisternas, as águas velhas, o poço de Jacó, que não é uma fonte, é um poço, é uma cisterna, e se volta para Deus. Adoração é determinada por Deus. Primeiro, ele é espírito, então a adoração, por causa da natureza de Deus, deve ser espiritual. Ele determina a natureza da adoração. Ele, Deus, procura os verdadeiros adoradores. Então, a adoração verdadeira interessa a Deus. Então, ele determina a natureza da adoração por causa da sua própria natureza e ele procura o verdadeiro porque ele determina que o adorador seja assim. A expressão espírito em verdade descreve as duas características essenciais da verdadeira adoração. Em espírito, como distinto de lugar e forma ou outras limitações, em verdade, como distinto de concepções falsas resultantes do conhecimento imperfeito, que era o caso da samaritana, que adorava num contexto de adoração falsa e apegada ao lugar. Então, Jesus apresenta um paradigma totalmente diferente, um conceito de adoração totalmente diferente. Não é nem o lugar em espírito e nem é uma adoração fundamentada em coisas que não são verdade. Em espírito e em verdade. Segundo subponto, Jesus e a verdadeira adoração. Como fica claro no texto, a relação de Jesus com a adoração fica apresentada, fica clara no seguinte: ele é o protagonista de um novo tempo de adoração. Como ele é protagonista? Como nós entendemos isso? Com as seguintes expressões: crê-me, crê em mim, que a hora vem, mas a hora vem e agora é. O que é determinante para essa nova hora, para esse novo tempo em que a nova adoração, por assim dizer, vai existir? Sua morte e a sua ressurreição. A hora vem, agora é, já está aqui. O tempo da nova adoração centraliza-se nele mesmo. Jesus é o protagonista do estabelecimento dessa nova adoração. Terceiro ponto, a adoração bíblica. E aqui nós vamos ver o conceito bíblico de adoração, adoração como ato de rendição a Deus, adoração como ato de serviço a Deus e uma experiência interior de adoração. Em primeiro lugar, conceito bíblico de adoração, e aqui nós vamos ter contato com as palavras para a adoração, utilizadas no grego e no hebraico. Isso aqui não é apenas, esse momento não é apenas, eu diria assim, um momento de nós conhecermos apenas quais eram as palavras usadas para adoração, mas elas trazem consigo essa observação, nos dá a oportunidade de conhecermos coisas muito valiosas a respeito da adoração na perspectiva do conceito bíblico. Então, nós partimos da palavra hebraica para adoração. Qual era a palavra hebraica para adoração? Hitchava. Manifesta não apenas a ideia de sentimento de reverência, mas de ação de reverência. A palavra adoração no hebraico claro, é utilizada no original por meio da palavra Hitchava, que é muito expressiva no sentido de só ela, só uma palavra, conseguir traduzir a ideia de que a adoração diz respeito a um sentimento e uma ação. Traduzir, eu diria, a ideia total, ou a ideia de que a adoração é algo que não é parcial, mas algo total, pleno, que não envolve apenas emoções, sentimento, mas comportamentos. E no Novo Testamento,
O grego não tinha uma palavra para demonstrar, né, a ideia subjetiva, emocional, espiritual e a ideia física da adoração. É por isso que nós vamos dar atenção a duas palavras a respeito da adoração utilizadas no grego. A primeira delas é latreia. Só lembrar da palavra na língua portuguesa, idolatria tem a ver com adoração, latreia. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. A palavra traduz a ideia de adoração plena com aspecto de serviço prestado. Então, se no hebraico tem uma palavra só para dizer que adoração diz respeito a sentimento e ação, no grego não tem essa palavra, mas tem uma, latreia, que diz respeito ao fato de que a adoração é uma ação, é um movimento, é uma atitude de serviço prestado. A ideia de que tem-se um Senhor digno de ser servido. Nós não estamos falando de sentimento, nós não estamos falando de emoção, nós não estamos falando de algo subjetivo, nós estamos falando de ação, trabalho. Então, adoração não são lágrimas apenas, emoção apenas, sentimento apenas. Não podemos reduzir a adoração a essa ideia subjetiva. Adoração é trabalho, serviço prestado a Deus, com a consciência de que Ele é digno de ser servido. Quando nós centralizamos a adoração à emoção, a sentimento, nós estamos atrelando salvação mais a nós do que a Deus. Quando nós começamos a pensar em adoração pela perspectiva da palavra latreia, nós começamos a entender que a adoração ela diz respeito a uma ação que é resposta à grandeza soberana de alguém. Além da palavra latreia, tem a palavra proscúneo. Por sua vez, proscúneo significa adorar ou ato de adoração. A palavra foi usada por muito tempo no contexto de atos de veneração ao rei. Latreia significa exatamente prostrar-se para beijar. Essa palavra foi utilizada por muitas vezes no contexto político, né? No contexto de reverência aos reis persas e aos imperadores gregos. Então, ela faz menção à ação. Então, nós vamos perceber que latreia e proscúneo diz respeito a esses dois lados, né? A motivação, o sentimento e a atitude da adoração. E, por fim, nós reconhecemos que adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se, exaltá-lo por tudo o que ele é e o que ele faz. Porque qual é a principal necessidade da adoração? Conhecer o objeto da adoração. Como é que nós conhecemos Deus? Por meio de que Deus se revela? Por meio dos seus feitos. Então, a adoração não é apenas por aquilo que Deus é. A adoração bíblica é explicada pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Por mais bonita que seja a canção, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Esse conceito de adoração desta música não é bíblico. O conceito de adoração é por tudo que Deus é e faz. Segundo subponto, adoração como ato de rendição a Deus, né? O conceito que, inclusive, a palavra proscúneo, rendição, beijar os pés, transmite. O conceito fundamental da palavra adorar, proscúneo,
no Novo Testamento remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa em que se está submisso. Proscuna diz respeito ao ato da adoração. Terceiro lugar, adoração como ato de serviço. Aí tem-se o significado que traz a palavra latreia. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. É fazer com a perspectiva, com o sentimento, com a motivação correta. A adoração não tem um lugar definido, não tem um horário para começar e terminar, não tem um culto definido. Perigosamente, nós estamos voltando ao paradigma antigo da adoração, definindo um lugar, definindo um culto específico definindo horário para começar e para terminar. Nós precisamos nos render, eu diria assim, ao conceito do Novo Testamento de adoração. Não está ligado ao lugar e a um calendário ou a um tempo. Está ligado à nossa vida e ao que, além de sentir, fazemos. Quarto, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Isso diz respeito ao fato de que nós fomos criados por Deus e com propósitos, e um dos propósitos é glorificar a Deus. A experiência, eu diria, antropológica, né, os números, as informações das ciências sociais dizem que o ser humano é essencialmente religioso e a variedade das manifestações religiosas comprovam isso. Entre outras coisas, essas manifestações diversas religiosas, inclusive o próprio ateísmo, que, em outras palavras, na verdade, é uma adoração a si mesmo, manifesta o fato de que a adoração é uma essência do ser humano. É tão essencial a adoração que não há consenso, eu diria assim, quando nós falamos de adoração, porque cada pessoa tem seu conceito específico de adoração, que ela pensa sobre adoração, porque a adoração está muito ligado ao que somos. Por isso a adoração vai ter sempre essa perspectiva de uma experiência interior. Nós devemos dar ênfase a isso, mas jamais esquecer que a adoração também é algo pleno que se manifesta nas nossas atitudes em vista de ser um serviço prestado a quem é digno. Deus abençoe você em nome de Jesus.